Fala pessoal, beleza? Vamos tentar fazer essa correção desse gabarito aí para vocês rapidinho, porque muita gente ficou com dúvida nesses exercícios. Mas vamos lá. Olha só. No primeiro ele está falando de modelo atômico, tá bom? Como é que o átomo, quais são os modelos que surgiram? Primeira coisa que a gente começou a estudar em sala, que a gente falou que o átomo seria o menor tamanho possível de uma matéria. Se a gente quebrasse uma matéria em tamanhos pequenos, seria o átomo. Tá? É claro que depois esse conceito aprimorou, então a gente descobriu que existem coisas menores do que o átomo. Tá? Mas no começo o pessoal achava que o átomo era o menor tamanho possível. E eles achavam que o átomo era uma bola, né, esférica, maciça, indivisível. Indivisível. Quem propôs isso? Um cara chamado Dalton. Dalton fez essa proposição. Tranquilo? E aí o que acontece? Logo depois do Dalton, veio um cara chamado Thomson, que ele falou o seguinte: não, o átomo tem algumas pequenas divisões sim. Ele é uma massa esférica com cargas positivas, e mergulhado nessa massa esférica com cargas positivas, nós temos cargas negativas espalhadas nela. Tá bom? Quem falou isso foi o Thomson. Rutherford já veio com o modelo do sistema solar, né? De que as massas. E aí ele falava que o átomo ele era formado por uma massa, né? E ele era divisível. Então no interior dessa massa tinham cargas positivas, né? E também cargas neutras, que não tem carga nem positiva nem cargas neutras. E ao redor, circulando, passavam as cargas negativas. Tranquilo? Então as cargas negativas ficavam em camadas na eletrosfera, que a gente chamava de eletrosfera. Bohr depois aprimorou esse conceito do Rutherford e falou que elas acabavam girando em órbitas circulares. Então, para Rutherford, elas giravam de maneira elíptica, aqui em volta dele, sem órbita, e Rutherford e Bohr já conseguiram falar que elas giravam em camadas circulares ao redor do núcleo, onde estavam as cargas negativas, tá bom? As cargas positivas nós chamamos de prótons, as cargas negativas nós chamamos de elétrons e as cargas neutras a gente chama de nêutrons. Então esse último modelo aqui é o modelo de Rutherford, claro que Rutherford-Bohr. Rutherford deu a ideia da eletrosfera, só que elas não circulavam dessa maneira, não era de maneira elíptica, né? E o Bohr falou que era de maneira circular em torno do átomo. Beleza? E aí ele vem e coloca aí, ó, para fazer a correlação. Então ele bota, ó, seu modelo atômico era semelhante ao pudim de passas. Pudim de passas, galera, é o modelo do Thomson. Do Thomson. Por quê? Porque tinha as cargas negativas lá dentro do átomo. Tranquilo? Então era chamado de modelo pudim de passas. O Thomson é o segundo, né? É o 2. Não é isso? Thomson 2. Então, primeiro quadradinho aqui. Primeiro parêntese 2. Aí depois ele bota, seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Bola de bilhar do Dalton. Por quê? Porque dizia que ele era indivisível, não podia ser dividido. Então aqui, ó, modelo atômico igual 1. Criou um modelo atômico semelhante ao sistema solar. Claro, porque os elétrons ficavam circulando em torno do átomo. Rutherford-Bohr, né? Na verdade, os dois juntos. Tranquilo? Rutherford e Bohr seria o 3. Então ficaria 2, 1, 3, gabarito letra D. Tranquilo? Vou substituir aqui o nosso papel. Vamos pro próximo. Só uma coisinha aqui nessa questão, voltando aqui no nosso formulário. Eu estou passando para vocês as questões no formulário e eu estou pedindo para vocês colocarem nome e turma, tá, gente? Nome e turma, não é só nome ou só turma. Eu quero os dois, tá bom? Tem gente botando só 9 e 1. Beleza, e o nome? Tranquilo?
Vamos para a próxima aqui. Vou dar uma prendida aqui com o Durex, para ela não ficar rodando muito aí na folha. Tranquilo de estragar o vídeo. Aqui acho que foi. Nossa próxima questão é muito fácil, também mais ou menos do mesmo modelo. Ele coloca aí: o átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. Núcleo representa o Sol e a eletrosfera, os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que tem os elétrons. E os elétrons são cargas, e os elétrons possuem cargas negativas. Tranquilo? Se os elétrons têm carga negativa, gabarito letra A. Sem muito o que pensar. Tranquilo? Galera, essa daí foi uma grande pegadinha, que eu até botei sem querer e não percebi, tá bom? A gente na sala de aula discutiu sobre... A gente não deu tempo de discutir isso antes de ir para quarentena aí do coronavírus, mas o que a gente falou foi o seguinte: a gente falou que os elétrons ele ficavam girando em torno do núcleo, não era isso? E eles eram divididos em camadas, que a gente falou da camada K, L, M, N, O, P e Q, não era isso? E falamos que o máximo de elétrons que cabia em cada uma eram 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Não era isso? Só que a gente pegou, e eu peguei e ensinei para vocês como é que se fazia da maneira mais fácil e mais antiga. Só que não funciona para todos os átomos. Tranquilo? Não funciona para todos os átomos. Por quê? Porque esses átomos aqui, se a gente for olhar na tabela periódica, essa divisãozinha aqui, direto por aqui, sem usar o Linus Pauling, que eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo, a gente só consegue fazer dos átomos da família A, tá? Que a gente viu lá na tabela, 1A, 2A, 3A. Só consegue fazer para A. Quem não é A, não sai por aqui bonitinho. Tranquilo? Então, não dá para fazer direto. Mas lembra que eu tinha ensinado para vocês de fazer da seguinte forma, né? Então, por exemplo, primeiro, o ferro. A primeira coisa que você tinha que fazer nessa questão era ir na tabela periódica, que eu já estou com uma aqui perto do meu lado, né? Só não vou botar na frente para não estragar o foco. Mas eu já estou com a tabela periódica e vim aqui procurar o ferro. Quando você procura o ferro, o número atômico, ou seja, número atômico se representa o número de prótons, de cargas positivas. Então, o número atômico dele é 26. Se ele é um átomo na sua estrutura fundamental, se ele tem 26 prótons, ele tem que ter 26 elétrons. Beleza? Se ele tem 26 prótons, ele tem que ter 26 elétrons. Se a gente for dividir, não vai caber certinho, galera. Quer ver? Porque a gente combinou o seguinte: na primeira camada só cabem 2, não era isso? Se a gente fosse dividir aqui o elétron. Na primeira camada só iam caber 2. Na segunda camada, 8. Já tenho 10. Para chegar a 26 está faltando. Terceira camada, eu posso colocar 18? Não posso, né? Porque aí já vai passar, vai dar 28. Pela nossa ideia, a gente colocaria o quê? Voltaria para o 8. Mas aí deu problema. Por quê? Porque na última camada ia ficar 8 também. E aí, a gente combinou que esses 8 na última camada significa que ele está estável. Ele tinha que ser um gás nobre. Isso aqui não está certo não, galera. Isso aqui está errado. Na verdade, a gente vai ver que vai ficar 14 aqui e 2 na última. Vinícius, tá maluco? Por quê? Eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Que a gente vai fazer a divisão aí por Linus Pauling, tá? Que é a maneira mais correta de dividir, que não deu tempo da gente fazer isso em sala. Mas então, imagina, então não tem como resolver essa questão? Tem, só por essa questão eu queria mais que vocês vissem o número de prótons. Olha comigo, se ele tem o número atômico 26, você consultou na tabela lá, na sua tabela que eu te dei, viu que ele tem 26, significa que aqui, ó, aqui tem 10, 20 e 2, não pode ser esse. 20, 22, não pode ser esse. 10, 14, dá 24. E aí, aqui, ó, de novo, ó, ia dar 20, 22, também nem ia poder ser, ó. 10, 8, 2 mais 8, 10, com 8, 18.
22, também não é poder ser. Aqui passou muito mais de 22, né? Porque aqui ele botou muito mais. Muito mais de 26, também não é poder. Como ele tem o número atômico 26, tem que achar 26 elétrons. 10, 24, 26. Matou. Só pode ser essa daqui. Tranquilo? Ah, Vinícius, não entendi porque esse 14 aqui. Relaxa que a gente vai ver no próximo vídeo. Tranquilo? Vamos soltar aqui e vamos para a próxima. Próxima questão. 6. Questãozinha do Colégio Naval, galera. Botei para vocês. Pô, Vinícius, Colégio Naval tá pegando pesado. Não, questão fácil, tranquilo. Tranquilo. Ó, a número 6 está assim. Um copo de vidro caiu de uma mesa e, ao tocar o chão, quebrou-se em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços podem ser classificados como átomos de vidro? Não, galera. Só se ele fosse quebrado do menor tamanho possível. Não pode ser átomo de vidro. Prótons que formam o vidro, por menor do que o átomo ainda. O próton está dentro do átomo. Não pode ser, tá? Corpos da matéria de vidro? Claro, o gabarito. Ele é um pedaço da matéria do vidro. Beleza? Corpos da matéria de vidro. Molécula de vidro? Não. Não estamos dividindo o tamanho pequenininho de uma molécula. Lembra, né? Por exemplo, a água, que é o mais tranquilo da gente entender. A água ela é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, quais são os elementos que formam a água? Hidrogênio e oxigênio. Quais são os átomos que formam a água? 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Tranquilo? Qual é a molécula da água? H2O. Tranquilo? É a fórmula da água aí, H2O. 7. Dos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? Lembrando, ligação iônica ela tem que ser ligada, ela tem que ser a união de um metal com um não metal, ou seja, um ametal. Beleza? Então, ó, NaCl. O Na, se a gente for olhar na tabela periódica, o sódio, ele é um metal. Sódio, ele é um metal. Porém, o cloro não é. Tranquilo? Então, pode fazer ligação iônica. O magnésio, ele é um metal. O cloro não é. Então, pode fazer ligação iônica. O cálcio é um metal. O oxigênio não é. Então, pode fazer ligação iônica. O hidrogênio, ele não é um metal. Ele é um ametal. E o cloro também não. Opa, então isso aqui não pode fazer ligação iônica. E é exatamente a que eu quero, a que não realiza. Letra D. A gente vai ver aí que eles vão fazer uma ligação mais para frente. Nos próximos vídeos a gente vai ver que ele faz uma ligação covalente. Beleza? Que a gente não estudou ainda. A gente vai ver depois. Próximo exercício aí. 8. Tá saindo, deixa eu ajeitar aqui. 8. Da combinação química entre os átomos de magnésio, aí ele botou 12, aí, e nitrogênio, 7, né? Pode resultar a substância de fórmula, aí, vamos dar uma pensada, rapidinho. Então, vamos continuar. Aí aqui ele fala do magnésio. Aqui no magnésio, se ele está falando que tem 12, tá? Se a gente fosse dividir daquela maneira que ainda não é a mais usual, né? K, L, M, N, O, P, Q. Lembra? Ah, Vinícius, mas você falou que vai ensinar a gente de outra maneira. Vou. Que a gente não teve tempo ainda. Esses exercícios eu vou passar no próximo vídeo. Tranquilo? Então, aqui, ó, no primeiro, só cabe no máximo 2. Entraram 2. Estou fazendo do magnésio, tá, gente? Que tem 12 elétrons. No segundo, opa, só cabe 8. Vão 8. Então, até agora eu tenho 10. No último, 2. Até aí, tranquilo, perfeito. Então, quer dizer que eu tenho quantos elétrons na última camada? Na última camada eu só tenho 2 elétrons. Beleza? Vamos fazer aqui embaixo para o nitrogênio. Se o nitrogênio tem 7 elétrons, significa que na primeira camada ele tem 2. E na segunda camada ele tem 5. Só aí eu já tenho os 7 elétrons. Tranquilo? Já matei os 7. Agora você tem que pensar comigo. O magnésio, ele tem 2 elétrons na última camada. É mais fácil ele ganhar os 2 elétrons ou é mais fácil ele perder os 2 elétrons para ficar com 8 na última? Qual é o objetivo desse exercício? Qual é o objetivo desse meu elétron?
Uma camada com 8 elétrons, ela é uma camada estável. Parecido com o gás nobre, né? O gás nobre ele é estável porque a última camada dele sempre tem 8 elétrons. Por isso que ele é estável. Então, é mais fácil eu perder os 2 ou eu ganhar 6 elétrons para ele ficar com 8? Pô, Vinícius, muito mais fácil jogar 2 elétrons para fora. Se eu estou jogando 2 elétrons para fora, significa que eu vou ficar com uma carga positiva de mais 2. Por quê? Porque se ele tem 12, número atômico 12, significa que ele tem 12 prótons. Só que se eu estou jogando esses 2 elétrons aqui para fora, significa que ele vai ficar com 10 elétrons. Esse positivo, quando ele dá carga positiva aqui, a gente chama ele de cátion. Tá bom? Cátion é quem tem a sua carga, positiva. Já o nitrogênio, se a gente for dar uma olhada, ele tem 2, 5. Pô, Vinícius, para ele chegar a 8, é mais fácil ele perder 5 para ficar com 2 na última camada ou para ganhar 3? Pô, Vinícius, muito mais fácil ele ganhar 3 do que ele jogar para fora 5. Então, quando a gente coloca aqui o nitrogênio, esse nitrogênio ele vai ter mais facilidade em ganhar 3 elétrons. Opa, se ele vai ganhar 3 elétrons, ele vai ficar com 3 elétrons a mais. Seriam 7 elétrons, mas se ele está ganhando 3, ele vai ficar com 3 elétrons a mais, menos 3. A gente chama isso de ânion. Ânion é quem tem a carga negativa. E aí, o que a gente vai fazer? O x, esse menos 3, esquece o menos, ele vai cair para cá, para baixo do Mg. E esse mais 2, esquece o mais, vai cair para cá, para baixo do nitrogênio. Então, vai ficar aqui, ó, Mg3, que escorregou, N2, que escorregou. Mg3, N2. Gabarito, letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima aqui, rapidinho. Alguns desses elementos formam ligações iônicas entre si. Indique qual das fórmulas unitárias dos compostos formados a seguir está incorreta, ou seja, está errada. Para isso, a gente vai precisar ir lá de novo consultar a tabela periódica. Quando a gente consulta a nossa tabela periódica, dá uma olhada lá na tabela, que eu já entreguei para vocês, é só olhar na tabela para consultar. Você vai perceber que o alumínio ele tem número atômico 13 e o oxigênio tem o seu número atômico 8. Então, vamos fazer a divisão. Ó. KLMNOPQ. Né? Que ficou pro lado de fora, tá bom que a gente não vai nem usar. Tranquilo? Ficou pro lado de fora do vídeo. Vou dar uma chegadinha pro vídeo para cá um pouquinho para você poder ver. Pronto. Tá? Mas a gente nem vai usar o quê? E aí, o que vai acontecer? O alumínio, vamos começar a dividir. 2, 8, já tenho 10. Na última, 3. Oxigênio, 2, 6. Opa, já tenho 8. Beleza. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou escrever aqui do lado. Ó. Alumínio, ele teria 3 elétrons na sua última camada. Pensa comigo. Se ele teria 3 elétrons na sua última camada, vou jogar ele um pouquinho mais para cima para facilitar para você enxergar. O alumínio, se ele tem 3 elétrons na sua última camada, é mais fácil ele perder os 3 para ficar com 8, ou ele ganhar 5 para ficar com 8. Pô, Vinícius, muito mais fácil ele perder os 3. Se ele está jogando 3 elétrons para fora, e ele tinha 13 prótons, ele está jogando 3 elétrons para fora, significa que ele vai ficar com uma carga positiva de mais 3. Beleza? Ele jogou 3 elétrons para fora. Ele estava empatado, jogou para fora. Então, ele ficou com 3 positivos. Já o oxigênio,
Já o oxigênio, ele tem uma carga, ele tem 8 prótons no total. Teriam 8 elétrons, dividimos 8 elétrons, 2 e 6. É mais fácil ele jogar 6 para fora ou ganhar 2? Pô, muito mais fácil ele ganhar 2 elétrons. Se ele ganhou 2 cargas negativas, menos 2. E agora, depois disso, o que a gente faz? Cruzinha, né? Que a gente brincou de escorrega. Quando a gente faz a cruzinha, vai ficar alumínio 2, oxigênio 3. O 3 vem para cá. Tranquilo? Logo de cara já está errada a primeira. Por quê? Porque aqui está alumínio 3 e oxigênio 2. As demais, se a gente for fazer, vocês vão ver que dá certinho. Tranquilo? Segura aí que a gente já continua. Beleza. Essa questão aí foi a questão que vocês mais erraram disparado aí no nosso exercício. E era uma questão fácil, tá? Na composição do ferro mais 3, tá bom? Então, foi inventado qualquer ferro aí, mais 3, com o número de massa 56. Indica o número atômico, o número de prótons e a quantidade de elétrons. Galera, a primeira coisa que você tem que saber é que a massa, ela é o número de prótons mais o número de nêutrons. Só que a gente não representa esse próton por P, a gente representa por Z. Tranquilo? Então, a massa, quanto pesa um átomo, significa que eu tenho que somar o próton e o nêutron. Ah, Vinícius, e o elétron? O elétron não tem peso significativo, não tem massa significativa. Tranquilo? Então, ela não vai interferir na nossa massa. Ah, Vinícius, então como é que eu vou saber meu número de prótons? Molinho, você tem que ir lá na tabela periódica. Você olha na tabela periódica e procura o número atômico na tabela periódica. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. E o número atômico do ferro é 26. Opa, a primeira parte já respondi. Indica o número atômico. O número atômico é 26. O número de prótons e a quantidade de elétrons, né? Aqui seria a ideia, número de nêutrons, tá, galera? Mas se for perguntar o número de prótons, é a mesma coisa que o número atômico. Então, o número de prótons também vai ser 26. Prótons, 26. E a quantidade de elétrons? Opa, elétrons vai ser a mesma quantidade do número atômico também, 26. Vinícius, e o número de nêutrons, se eu quiser saber, eu consigo descobrir? Consegue, galera. O número de nêutrons é fácil, porque o número de massa não está pedindo na questão, tá? Mas o número de massa é igual ao número de prótons, que eu sei que é 26, mais o número de nêutrons. Se ele disse que o número de massa é 56, o número de nêutrons vai ser 56 menos 26. Ou seja, o número de nêutrons seria 30. Mas não pediu na questão. Tranquilo? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, galera!